Olá a todos, saúde a todos com a doce, gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando na nossa terceira semana hoje, dentro da nossa jornada aqui, ressignificando a jornada. É um dos temas principais aí do nosso mês, amém? E hoje nós vamos estar ministrando sobre Eutico, quando a queda não é o fim. Dentro do livro de Atos, capítulo 20, versos 10. Mas Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Hoje o céu, queridos, ele quer falar com todos nós que já de algum momento na nossa vida tivemos uma queda. E quem disser que não teve, eu nunca tive vontade de sair dos caminhos. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje eu posso dizer com convicção, graças a Deus, que eu não tenho vontade, a menor vontade, graças a Deus, sou liberta, lavada no sangue de Cristo. Que eu não sinto saudade do mundo, não sinto, porque minhas raízes hoje elas são firmadas sobre uma fé inabalável chamada Cristo, né? Dentro do que o Senhor tem estabelecido sobre a minha vida. E eu creio e acredito que todos que já ouviram a palavra estavam no lugar certo, mas tem pessoas aqui que por alguma razão, cansaço, distração, até mesmo descuido, acabaram caindo. Eu quero dizer que cair, queridos, não é o fato da pessoa ela se afastar somente dos caminhos, tá? Cair também é um declínio, é referente a um declínio. Estamos falando aqui também hoje de Eutico, um jovem, um discípulo e também um ouvinte. Alguém que estava no terceiro andar de um lugar alto, alguém que estava ouvindo Paulo pregar, um ambiente de glória, alguém que estava no meio da palavra, no meio da igreja, no meio do que era santo. E mesmo assim, Eutico caiu. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nem toda queda acontece fora da igreja. Nem todo adormecimento acontece no mundo. Nem todo afastamento começa com rebeldia. Às vezes a queda começa no cansaço, na exaustão emocional, na nossa mente e também nos sobrecarrega. E a palavra que eu tento hoje trazer para vocês é aprender a suportar mais do que a gente pode, porque o corpo muitas vezes ele está presente, mas o espírito muitas vezes está distante. E Eutico nos dá aqui um grande exemplo sobre quando as pessoas precisam estar atentas. Eutico não estava no bar, Eutico ele estava na igreja. Eutico não estava na rebeldia, estava ouvindo Paulo, mas adormeceu e caiu. E talvez você aí que esteja me ouvindo agora, seja um jovem, talvez você seja essa mulher, talvez você seja este ministro, talvez você está presente aqui nesse momento, mas está cansado, ouvindo, distraído, está precisando de um posicionamento, mas ainda não se colocou em uma posição devido ao fato de esperar, né? Esperar. E eu quero dizer para você que não é só estar de pé por dentro. É quando você menos espera que a queda acontece. Sabe por quê? Porque o sono espiritual ele é sutil. Ele chega como um peso, as pálpebras. Vocês já perceberam que rapidamente quando a gente está assim, muito sem sono, é só ler a Bíblia rapidinho, o sono chega? Mas ultimamente isso não tem acontecido comigo, não. Se deixar, eu fico lendo a Bíblia 5 dias seguidos sem dormir. Mas Deus, em todo momento, Ele tem nos alertado. E a distração durante a palavra, ela causa um conformismo durante a rotina da nossa vida. A gente não pode se distrair, porque isso causa uma passividade disfarçada de presença. E quando o sono, ele vence, o corpo escorrega e a mente se afasta. A alma desaba, que é um exemplo, tá? E então o espírito, ele perde a conexão. E aí ele deixa
de te dizer algo, autoridade do céu, e a queda acontece. Mas não é o fim. Porque o que acontece depois da queda é o que determina a sua história. Porque naquele salão onde Paulo pregava, até meia-noite, onde muitos estavam acordados, estavam firmes, estavam atentos ali havia um corpo caído. Ali havia um jovem morto. Ali havia um ambiente de glória com um cheiro de tragédia. Mas Paulo desceu. Ele desceu, interrompeu a ministração e ele largou o alto, né? Então ele parou a revelação para descer e abraçar o que estava caído. Ah, meu Deus. Esse é o evangelho. Sabe, o evangelho que não ignora quem caiu. O evangelho que Oh, Jesus, meu cachorrinho, gente, é um shih tzu, só Jesus na causa. Eu coloco um tapetinho lá na minha porta, desculpa, gente. Desculpa interromper. Ele vem, traz o tapetinho. Todas as vezes é dessa forma. Então, queridos, continuando aqui para não perder o raciocínio. O evangelho que para a multidão por causa de um corpo no chão, hoje nós precisamos de um evangelho assim, que interrompe a palavra para manifestar o amor. E Paulo, ele não ficou no púlpito, ele desceu. E hoje eu quero aqui declarar algo sobre a tua vida e a minha vida também. Que Jesus está descendo, porque ele está saindo do alto da glória para o centro da santidade. Sabe, queridos, é quando a gente aprende que quando Deus ele nos torna realidade, ele está nos ensinando a discernir, sabe? A palavra descendo é entender que a nossa memória, ela também precisa estar dentro da espiritualidade fortalecida e não enfraquecida. Sabe, quando Deus ele nos ensina a descer à madrugada, nós precisamos tirar o vazio e nos encher dele. Mesmo que diante de tantos julgamentos, Deus ele ainda nos abraça. Porque quando Paulo ali abraçou Eutico, ele não sacudiu, ele não confrontou, ele apenas abraçou. E o que cura a alma de quem caiu não é a repreensão, é o braço. O que levanta os mortos espirituais não é a cobrança, é a presença. É a presença. O que ressuscita os jovens que estão aí adormecidos não é o peso da culpa, é o toque de amor. E também, às vezes, a gente precisa, em alguns momentos, com os jovens de hoje, dependendo da mentalidade, não confrontar. Eu trabalho com jovens também. É muito complicado, porque tem que ver todas as questões. Pessoas que já têm problemas desde o nascimento, que precisam se tratar, é avisado aos pais, porque tem que saber o grau de situação que aquela pessoa vive. Tem pessoas que estão em problemas pessoais, que não são problemas relacionados ali ao nascimento, mas durante o seu crescimento. Durante ali o processo que estava na barriga. Então, tudo, queridos, tudo existe sim um processo. Naquele momento, aqui trazendo a palavra, Paulo diz algo que precisa ecoar dentro de nós. Não vos perturbeis, porque a alma dele está nele. Olha que coisa incrível. Ah, meu irmão, minha irmã. Talvez todos que estão aqui já até te consideraram morto. Talvez até os que estão aqui até digam que você não tem mais conserto. Talvez os que estão me ouvindo aqui até digam que você não vai mais se levantar. Talvez os que estão aqui me ouvindo até digam que nós estamos perdidos como cristãos, que somos isso, aquilo. Mas Paulo, ele aprendeu a discernir o espírito. Ainda que tem alma aí dentro, ou seja, o sopro. O sopro tem destino, ainda tem fogo escondido nas cinzas. Deus está falando aqui que ainda que você esteja morto ao seu desfalecer da sua fé em meio às situações, Deus está dizendo que Ele tem promessas. E as promessas estão de pé, mesmo no meio das quedas que você tem vivido. A Bíblia diz que depois do abraço, o Eutico reviveu.
ele foi levantado, foi devolvido à vida, foi restaurado à comunidade, foi preservada para o propósito. Por quê? Porque o céu, ele não sepulta quem ainda tem chamado. Ah, mas como assim, pastora? É isso mesmo. O céu, ele não desiste de quem apenas dormiu. O céu, ele não ignora quem está ouvindo, mas ele sabe, mesmo que aquela pessoa perda a força, do céu ele sabe. O céu ele conhece. Paulo volta à parte do pão e ministra. Como se dissesse assim, a palavra continua, gente, vamos lá, vamos seguir com o culto. Conjecturando aqui com vocês. Então a glória permanece. Eu queria trazer essa história aqui para vocês entenderem que o culto ele não termina por causa de uma queda na tua vida, mas também ele segue porque precisa seguir. A queda, ela precisa ser reconhecida, como foi aqui nessa história. Ela precisa ser tratada, e ela foi tratada, foi restaurada, e depois o pão foi partido. Talvez você que esteja me ouvindo nesse lindo e maravilhoso ressignificando a jornada, você esteja aí, neste domingo, pensando, Deus, o que eu vou fazer? O que a situação que me acomoda no momento está me permitindo fazer? Talvez as pessoas que estão te olhando, talvez você ministrando, cantando, celebrando, aí digam assim, coitado, não sabe de nada, inocente. As pessoas te olham, te julgam, mas não entende quantas fraquezas existem dentro de você, né? Queridos, eu quero dizer para vocês que Paulo, quando ele desceu, o Espírito Santo abraçou aquele jovem. Quando Paulo abraçou ele, a presença do Espírito Santo invadiu. A alma daquele rapaz acordava de novo. Quantas pessoas precisam acordar? O inimigo, ele não tem a última palavra sobre a nossa história, sobre as quedas que foram tragas. Não é o nosso destino, muitas vezes, estar diante de situações que nos fazem desistir. Queridos, a distração, ela não é a nossa identidade. O sono espiritual é a presença, é a sentença de muitas coisas que estão acontecendo lá fora. Por que hoje a mesma voz que desceu naquela casa em Atos 20 está descendo em muitas histórias? Deus está mandando, ei, levanta, porque ainda há uma alma dentro de você. Ei, se levanta, porque eu quero trabalhar dentro de você. A gente precisa estar o quê? Conectados a algo muito mais forte do que o que a gente imagina. Porque o que Deus tem é maior, é melhor do que o que a gente imagina, do que o que a gente pensa ou sonha. Amém? Se essa ministração tocou o seu coração, compartilhe, curta, comente, para que mais pessoas aí estejam, em nome de Jesus, conectadas a essa ministração. Quero dizer para você, você pode até não estar da forma que você quer, mas Deus, ele te tira da onde você está para colocar você em lugar de honra. Nem todo adormecimento acontece no mundo, mas também nem todo afastamento começa com rebeldia. E às vezes a queda começa no cansaço. Deus vai lá e nos mostra que ele é fiel em tudo que ele é, em tudo que ele fez. Amém? Repita comigo, Pai de amor, eu quero entregar neste início de noite a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu quero, Senhor, estar atento, não como eu tico, mas eu quero sair do sono, eu quero sair dessa dormência que tanto, Senhor, tenta me tirar. Senhor, dá atenção que o teu Espírito Santo tenta me colocar. Senhor, me ajuda a discernir os fatos, os quais o Senhor tem enviado para a minha vida, para que eu possa estar em alinhamento segundo a tua vontade. Repreende todo o mal, arranca toda a fúria e me entrega a minha vitória. E eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas possam estar tomando posse da sua vitória. Amém? Deus abençoe aí seu início de noite. E essa semana vai ser bênção, hein? Vamos estar aí ligadíssimos. Deus tem obras lindas para a nossa vida. Deus abençoe.